Olá, tudo bem? Eu me chamo Victoria Rocha Vidal Rodrigues e hoje eu vou apresentar um trabalho para a disciplina de Introdução ao Processo de Otimização utilizando técnicas de IA. O meu problema hoje apresentado vai ser sobre mistura de insumos para a fabricação de tecidos. Ele é um problema de otimização. Aqui um pouco sobre como vai ser a minha apresentação. Primeiro, eu vou trazer um contexto do problema que nós iremos tratar. Então, eu vou entrar no detalhe ali mais específico de como é esse problema. Também depois abrir para a formulação desse problema, como que a gente vai conseguir resolver ele com a programação linear, e então ir para a resolução técnica, que eu vou usar aqui um site de otimização linear online. E após os resultados desse site, nós iremos fazer uma análise desses resultados. Agora, o contexto do meu problema. Nós temos uma empresa denominada Lumiere aqui, que trabalha no segmento de produção de tecidos mistos, combinando algodão e poliéster para atender diferentes tipos de clientes. Para aumentar a flexibilidade do processo produtivo, essa empresa, a Lumiere, ela pode comprar dois tipos de tecido, seja a matéria-prima pura, ou algodão ou poliéster, né? Ou mistura pré-prontas do mercado, que já vem com as proporções específicas. Essas misturas pré-prontas, elas servem para reduzir o tempo de preparação, diminuir perdas e facilitar a padronização do produto final. Então, entre comprar a, a mistura pura e comprar a mistura pré-pronta, nós temos um trade-off ali entre custo, composição, eficiência e exigências do cliente. Claro, sempre pensando no cliente final e também no lucro, qual que vai ser a nossa melhor opção aqui. O nosso problema aqui é minimizar o custo de compra das matérias-primas e misturas necessárias para conseguir produzir esses tecidos. Qual que é a quantidade ideal de matéria-prima que a empresa deve adquirir para atender ao pedido do cliente com o menor custo possível? Aqui, dando mais detalhe ao nosso problema, né, e entrando mais dentro das especificações da Lumiere, a Lumiere, ela fabrica dois tipos de tecido. O tecido A, que contém maior concentração de algodão, então tem uma qualidade superior e atende ali marcas mais sofisticadas. E temos também o tecido B, com menor teor de algodão, custo reduzido, destinado a marcas mais comerciais. Agora, entrando para as especificações do nosso tecido. Nós temos o tecido TA, que é aquele mais premium, né? Ele vai ter no mínimo 25% de algodão e no mínimo 50% de poliéster. Já o tecido TB, ele decai um pouco. Ele vai ter no mínimo 20% de algodão, 5% a menos do que o TA, então a gente já vê aqui que ele tem menos algodão mesmo, e no máximo 50% de poliéster. E daí as opções de matérias-primas que nós podemos comprar, os nossos insumos, né, para produzir esse tecido. A gente pode comprar a fibra pura, seja do algodão ou do poliéster, ou a gente pode comprar duas misturas pré-prontas que a Lumiere tem de fornecedor. A mistura um, que é 60% de algodão e 40% de poliéster, e a mistura 2, que é 30% de algodão e 70% de poliéster. Os custos dos insumos são, para a mistura um, 50 centavos o quilo, para a mistura 2, 75 centavos o quilo, para o algodão puro, R$ 1 e para o poliéster puro, 1,50. E o pedido do nosso cliente, vamos simular aqui um pedido para a gente conseguir definir qual que é o custo ótimo dos insumos para a gente conseguir produzir esse pedido. Esse nosso cliente, ele quer 100 quilos do tecido A e 250 quilos do tecido B. Agora, para formular esse problema, como que a gente vai definir as nossas variáveis? Nós vamos ter ali a nossa variável x e j. O i para identificar o tipo do tecido produzido, então, no caso, a gente tem aquelas duas opções ali, ou tecido A ou tecido B, e o j que representa a quantidade de matéria-prima utilizada na produção desse tecido. O insumo que a gente utiliza para poder produzir esse tecido. Daí, nesse caso do J, nós temos quatro opções: algodão puro, poliéster puro, mistura um e mistura 2. Então, ali, o que que é o nosso XAA? A é o tipo do tecido produzido, então, é o tecido A. A, novamente, né, é o nosso insumo utilizado para produzir esse tecido. Então, é o algodão puro. Que daí é só uma forma de nomear, né, uma nomenclatura aqui para a gente se entender e conseguir resolver esse problema. Mas eu nomeei ali utilizando, no caso, a primeira letra da palavra, algodão puro A, poliéster puro P, mistura um M1, mistura 2 M2, para não haver confusão. Então, do tecido A, algodão puro XAA,
Tecido A, poliéster puro, XAP. Tecido A, mistura 1, XAM1. Tecido A, mistura 2, XAM2. Daí do tecido B segue a mesma lógica, XBA, XBP, XBM1 e XBM2. Quase travei aqui. Daí, para a gente conseguir minimizar esses custos, como que nós iremos fazer? Nós iremos somar cada insumo e multiplicar ele, somar as variáveis de cada insumo, né? E multiplicar ele pelo seu preço. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter a quantidade da mistura 1, seja no tecido A, que é o XAM1, ou seja no tecido B, que é o XBM1. Vamos somar essas duas variáveis, que vai representar a quantidade da mistura 1, e multiplicar pelo preço dela, que o custo desse insumo é 50 centavos o quilo. Então, aqui a gente está fazendo essa somatória para descobrir quanto é que vai custar, qual é o mínimo que a gente consegue fazer de custo para produzir o pedido do nosso cliente. Daí, entrando aqui nas partes das restrições, né, já formulando aqui nosso problema, nós vamos ter primeiro a restrição de produção. Lembrando que o nosso cliente ele pediu 100 quilos do tecido A, 250 quilos do tecido B. Então, nós teremos ali, somando todas as variáveis que dizem respeito ao tecido A, XAM1, XAM2, XAP, XAA. E o mesmo ali para o tecido B. Daí, iguala ao valor que a gente quer que seja produzido. Agora, falando do componente do nosso tecido, da composição. Essa também é outra restrição que a gente definiu, que a empresa Lumiere tem lá no começo, né, que foi explicado, que os tecidos, eles têm ali uma porcentagem de, no mínimo, 25% de algodão, ou 20% de algodão, no mínimo 50% de algodão, ou no máximo 50% de, não, perdão, no mínimo 50% de algodão, ou no mínimo 50% de poliéster, ou no máximo 50% de poliéster, que são as restrições ali do tecido A e tecido B, que é a composição deles. Daí, aqui nesse slide fica um pouquinho mais claro, deixa eu puxar minha câmera só. Aqui nesse slide fica um pouquinho mais claro, né? Que aqui, o que que nós iremos fazer? Nós iremos primeiro somar tudo que diz respeito ali a poliéster que nós temos no tecido A, então vai ser o XAM1, porque ele possui poliéster, né? XAM2, que também possui poliéster, e o XAP, que é o poliéster puro. Daí a gente vai somar pela quantidade total que vai ter no tecido. Uma conta de porcentagem, né? Então, primeiro vem a nossa parte, embaixo vem a quantidade total. Daí, fazendo essa divisão, nós teremos o que? A proporção de poliéster que a gente vai ter no nosso tecido A. E isso tem que ser no mínimo 25%, por isso que ele fica ali maior ou igual que 25%. Daí é a mesma lógica para a quantidade de algodão no tecido A, quantidade de poliéster no tecido B e quantidade de algodão no tecido B também. Então, o nosso problema na forma linear, como que ele ficou? Primeiro, nossa função objetiva ali, com os custos dos insumos somados por eles mesmos, né? E abaixo, a nossa restrição do produto, igual a 100, igual a 250, restrição de produção. E depois, as nossas restrições de composição, que precisam respeitar as composições que a empresa Lumiere definiu. E também declarando que as variáveis, elas têm que ser positivas, né? Acima de zero. Agora, rodando o nosso problema aqui no Line Linear Optimization, abrir aqui o site, nós vamos ver aqui o modelo. Eu já declarei as variáveis aqui, ó, todas as nossas 8 variáveis, do tecido A até o tecido B também, mistura 1, mistura 2, poliéster, algodão, todas aqui, todas maior que zero. Aqui a nossa função objetivo para minimizar as nossas restrições de produção, 100 quilos do tecido A, 250 quilos do tecido B, a composição do nosso tecido TA e a composição do nosso tecido TV. Agora vamos resolver, ó, resolução finalizada, foi encontrada uma solução ótima. Parece ali uma mensagem da internet, mas não tem problema. Daí aqui o que que ele encontrou? Que é um problema de otimização linear, a função objetiva é para minimizar o nosso valor de Z ali, e o valor ótimo que ele encontrou foi de R$ 183. Agora vamos verificar as variáveis, né? A gente pode observar que a mistura 1 foi 66 quilos, a mistura 2, 33 quilos, isso no tecido A. No tecido B foi 250 quilos direto da nossa mistura 1, e das outras variáveis elas vieram zeradas.
Agora vamos voltar aqui para a apresentação. Depois disso, depois desses resultados, eu gerei uns gráficos para a gente conseguir interpretar melhor esse resultado, né? Aqui nós teremos, só lembrando, né, o pedido do nosso cliente, 100 quilos de tecido TA, 250 quilos de tecido TB, a gente conseguiu encontrar que o valor ótimo, o mínimo que a gente vai gastar comprando os insumos é R$ 183. Se comprarmos esses insumos aqui, para o tecido A, 66 quilos, para o tecido B, pro tecido A, mistura 1, 66 quilos, para o tecido A, mistura 2, 33 quilos. E para o tecido B, apenas mistura 1, 250 quilos. Só o tecido B ele já é suficiente para a gente conseguir produzir ali, respeitando todas as nossas restrições, a quantidade desejada do cliente. Então, aqui o uso de matéria-prima. A mistura 1 foi muito mais utilizada, ainda mais porque o pedido do tecido B ele era bem maior e utilizou apenas a mistura 1, né? Uso de mistura por tecido. Tecido B foi o que mais utilizou apenas a mistura 1. O tecido dual usou mais a mistura 1 do que da mistura 2. E aqui, a composição global dos insumos, nós utilizamos mais algodão do que poliéster. É só lembrando aqui as especificações dos nossos tecidos, né? Tecido A tem que ter no mínimo 25% de algodão e no mínimo 50% de poliéster, enquanto o tecido B tem que ter no mínimo 20% de algodão e no máximo 50% de poliéster. E as opções de matéria-prima ali, a mistura do M1 é 60% de algodão e 40% de poliéster, e o M2, 30% de algodão e 70% de poliéster. E é isso, muito obrigada pela atenção.